Olá, mais uma vez aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus neste dia. Vamos ouvir, vamos ler, vamos acompanhar, vamos entender o que Deus quer falar conosco neste dia. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas para as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, vamos refletir um pouco sobre esta palavra. Vamos entender, vamos buscar entender para os dias de hoje, para os dias de agora, o que Deus quer falar conosco no agora. Porque no futuro nós já entendemos que temos que estar com as nossas lamparinas cheias para esperar a volta de Jesus. Mas para chegarmos até essa espera, a volta de Jesus, o que temos que fazer? De que forma temos que lidar no nosso dia a dia? Nós como servos, como servas de Deus, nós como pessoas amadas de Jesus Cristo, porque somos amados do Senhor Jesus, deixando bem claro aqui que Deus não pensa o mal sobre nós. Deus tem bons pensamentos sobre as nossas vidas. Deus pensa o bem de nós. Ele quer o nosso bem. Ele quer que todos nós chegamos ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos nós estejamos preparados para o grande dia do arrebatamento, porque o arrebatamento acontecerá. É verdade, não é um conto de fada, não é história fictícia. Um dia a igreja do Senhor será arrebatada desta terra. Até chegar este dia que só Deus sabe, porque a Bíblia diz que nem o filho sabe a não ser o pai. Somente Deus sabe sobre este dia. Até chegar lá, muitos irão ser levados desta terra para ter encontro com o Senhor, para esperar o grande dia do julgamento. Mas a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Um dia haverá esse arrebatamento. E a Bíblia aqui está falando que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10. A Bíblia está falando que 5 eram prudentes e 5 loucas. Nós sabemos que as prudentes são as sábias. E as loucas são aquelas, como a própria Bíblia fala em Provérbios, são aquelas que destrói-se com as suas próprias mãos. Destrói-se por si só, com as suas loucuras, com as suas devassidões, com seus atos pecaminosos, com suas posturas inadequadas diante da presença do Senhor Jesus. Porque é Ele que irá nos julgar no grande dia, no último dia. É o Senhor Jesus que tem este poder de nos julgar. Agora, Ele advoga nossas causas, Ele perdoa as nossas falhas, se todos os dias nós nos rendermos para Ele. Mas se permanecermos como louca, como chegaremos a este dia? A Bíblia diz que as prudentes, elas estavam com suas vasilhas cheias, suas lamparinas estavam cheias. As prudentes, elas sabem como viver no mundo de hoje. Elas sabem como levar as suas casas, as suas famílias.
Não pense que é fácil ser prudentes e estar sempre com as vasilhas cheias, com as lamparinas cheias durante o dia ou no seu dia a dia, ou por todos os dias, durante 30 dias, durante 365 dias no ano. Não é fácil. É chorando, é gemendo, é sofrendo, é caindo e levantando. Porém, não desanimando, não permanecendo caído, porque é lícito ou é normal passarmos pelo vale, mas não é normal permanecermos no vale. Não é normal permanecermos caído. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se é de Deus, quer dizer que nós podemos, entre aspas, cair e levantar, não permanecer caído. E para nossas lamparinas estar sempre cheias, nós temos que estar fortalecido na oração, em jejum, em consagração, em louvor, em adoração ao Senhor Jesus. Mesmo doendo, mesmo sofrendo, mas ali jamais negando o nome de Jesus Cristo. Porque no mundo em que estamos vivendo hoje, há coisas tão estranhas acontecendo até mesmo no meio do povo de Deus, no mundo secular também. Mas o mais estranho é acontecer no meio do povo de Deus, porque todos, entre aspas, têm a Bíblia Sagrada, leem a Bíblia ou ouvem, ou faz de conta que ouvem, mas querem fazer coisas erradas, querem permanecer no erro e querem estar esperando a vinda de Jesus. É dessas pessoas que Deus se relaciona a elas como loucas, porque tem a Bíblia na mão, está ouvindo todas as pregações, tanto nas suas congregações, Deus falando, quanto até mesmo na internet, vemos muitos servos de Deus de verdades. Existem muitos aqueles que ainda são loucos pregando a palavra, mas existem muitos prudentes levando a palavra de Deus nos altares, muitos prudentes levando a palavra de Deus no campo da internet, no campo da mídia, onde está levando a verdadeira palavra. Existem muitos servos de Deus. Então, no grande dia, não vai ter como se livrar, dizer: Senhor, eu não ouvi a tua palavra, porque não é verdade. E se não é verdade, então vai se encontrar em uma situação difícil, onde o Senhor vai dizer que apartai-vos de mim. E nós, no grande dia, não queremos ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. De verdade, eu falo isso para Deus todos os dias. Agora estamos num clima muito quente, muito calor, muito suor. E eu falo para o Senhor todos os dias: meu Deus, se o clima que está agora tão quente, onde eu vivo todo o tempo suada, molhada de suor, é tão quente assim, imagina o inferno. Senhor, livra minha alma. Eu falo isso todos os dias para o Senhor: livra minha alma do inferno. Não deixa me perder com coisas, com propostas, com situações que muitas das vezes a gente pode até achar que são legais, mas que não são. E com escolhas também, porque a gente sabe que a Bíblia diz que os prudentes sabem fazer escolhas. Os prudentes sabem escolher a boa coisa para si, sabem buscar para si a boa coisa. Mas a Bíblia diz que os loucos, não têm noção do que está fazendo, ou se tornam cego, cauterizado por livre e espontâneas vontade. Então, acredito que muitos fizeram escolhas erradas e hoje nós estamos vendo muitas consequências no meio da obra de Deus, no mundo secular também, onde de muitos ainda não vimos, ainda eu falo de mim mesma, ainda não vi arrependimento de pessoas no qual eu conheço. Não estou aqui julgando, não. Mas por escolhas que foram feitas para o mundo secular, no qual engloba a igreja, engloba de todas as formas, e bate no peito dizendo que sabia o que estava fazendo.
que tinha certeza do que estava fazendo, que sabia, que não era tolo a respeito, que não era rude a respeito, mas que fez por livre e espontânea vontade, porque quis e porque gosta. Enfim, e hoje estamos vendo muitas consequências dessas escolhas erradas. Então, espera, e todos os dias eu oro ao Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos passem a ser prudentes, que não estejam no grupo dos loucos, das loucas, não, mas que estejam no grupo dos prudentes, porque as prudentes ou os prudentes sabem levar bem, manusear bem a sua casa. Porque a Bíblia diz que aquele que não sabe manusear bem, não sabe manejar bem a sua casa, ele não sabe manejar bem a casa de Deus. Porque se eu não sei governar bem a minha casa, eu não vou saber governar bem a casa do Senhor. Não vou saber levar uma empresa, uma firma, um local, manejar bem um grupo ali, liderando bem um grupo no caminho da verdade, porque eu não estou vivendo de verdade a verdade da Bíblia Sagrada. Estou vivendo cocheando entre dois pensamentos. E nós não podemos cochear entre dois pensamentos, nós temos que ter um pensamento firme, verdadeiro no Senhor, para nos tornarmos pessoas prudentes, pessoas vigilantes, pessoas verdadeiras, como Deus quer que nós sejamos verdadeiros, prudentes, pregando a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade e buscando sempre o Espírito Santo de Deus. Que possamos despertar para buscar o renovo, aqueles que são batizados, que buscam o renovo com o Espírito Santo, que voltem a falar em mistério com Deus, voltem a falar em línguas repartidas, como línguas de fogo, como dizem Atos. E que as pessoas que se encontram fracas busquem, aqueles que ainda não são batizados, busquem o Espírito Santo de Deus, busquem o batismo com o Espírito Santo, para que possa entender a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria no qual vem dos céus para nós. Para que você possa sair deste grupo dos tolos, dos loucos e passe a permanecer, passe a estar no grupo dos prudentes, dos sábios, porque é esta a verdadeira palavra que está falando. Não sou eu que estou a falar de loucos e prudentes, é a Bíblia. Estou citando, estou lendo e fazendo aqui uma breve reflexão aqui juntamente com vocês que estão a me ouvir sobre a palavra de Deus, sobre as 10 virgens, que 5 eram loucas e 5 prudentes. As prudentes, elas sabem cuidar bem das suas casas. As prudentes, elas sabem cuidar bem da rotina da sua casa, desde o limpar, do organizar, do viver, do fazer o almoço com alegria, com contentamento, com graça, com gratidão. As prudentes sabem fazer isso. As loucas, geralmente elas não têm prazer de arrumar as suas casas, geralmente não têm prazer de organizar, faz as coisas com ímpetos de ignorâncias, com ímpetos de estressismo ou ímpetos de nervosismo, porque não tem prazer de organizar a sua casa, de fazer almoço, manter nas horas certas, principalmente mães que ainda têm crianças, bebês, que precisam ser alimentados nas horas certas. Então, as loucas têm esse tipo de atitude. Elas acumulam, são acumuladoras, acumulam roupas sujas, acumulam louças sujas nas suas pias, acumulam coisas e no qual traz nível de estresse muito alto, muito forte, nível de nervosismo, esperando o pai, esperando pela mãe, a mãe esperando pelo pai, enfim, não entram num acordo para manejar bem, conduzir bem a sua casa no caminho do bom, para que haja paz, que haja tranquilidade, para que haja prazer, para que seus filhos cresçam no caminho da verdade. Então as pessoas loucas tendem a ser desta forma, mas as prudentes, por mais que se cansam um pouquinho a mais,
elas têm prazer de arrumar as suas casas, elas têm prazer de fazer o culto doméstico todos os dias, elas têm prazer de viver louvando, adorando, mesmo trabalhando fora, trabalhando em casa, mesmo que estudando, elas sabem manter as coisas nos lugares, manter todos saciados, instruídos na palavra de Deus, e ela está sempre cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, cheia da verdade, cheia dos dons do Espírito Santo. E aproveitando que está chegando o Dia das Mães, são mães prudentes, são mães felizes, são mães sábias, são mães verdadeiras que querem ver seus filhos felizes. Elas se mantêm de joelho para que seus filhos fiquem em pé ou se mantenham de pé. São mães sábias, mães que buscam o Espírito Santo de Deus, mães que buscam a verdade e que ensinam o caminho da verdade para seus filhos. Elas ensinam seus filhos, mesmo sendo já homens, velhos, maduros, mas elas sempre têm aquele prazer de quando se encontram, quando seus filhos vão às suas casas, de ali está falando da volta de Jesus, falando que Jesus está voltando, falando que tem que manter com suas lamparinas cheias, falando que tem que manter as suas vasilhas cheias de azeites, cheia de amor, cheia de prudência, cheia de dons, cheia de curas, cheia de respostas. Fala sempre das suas experiências. As mães prudentes, elas falam sempre das suas experiências para os seus filhos. As mães prudentes, elas falam onde já erraram e diz para os seus filhos não errar ali porque ela errou e não deu certo. As mães prudentes, elas ensinam o caminho verdadeiro para os seus filhos. Ensina para os seus netos também, as mães verdadeiras. Ela ensina para os seus filhos e vai lá e ensina para os seus netos também, dando aquele apoio aos seus filhos quando os seus filhos estão ali querendo fraquejar, a não ensinar os seus próprios filhos. Aí a avó vai ali como mãe 2 vezes e ensina seus filhos, os seus netos a andar na luz da verdade. Então, as mães, as pessoas, homens, mulheres prudentes, eles têm esse prazer de manejar bem a sua casa. Eles têm esse prazer de estar cheio, porque Jesus está voltando. Eles têm o prazer de estar sempre falando da verdade, falando da palavra de Deus, falando com prazer, não por religiosidade, não por fanatismo, não, é por prazer, porque é alegre, é feliz e quer que os seus sejam felizes, sejam prudentes, sejam salvos, transformados por Jesus também. Então os prudentes, eles são sempre assim, os prudentes são felizes, passam por lutas, por provações, mas são felizes na presença do Senhor. Eles sabem a fonte que deve buscar. Ele sabe que Jesus Cristo é a rocha, ali onde se firma, onde tem se firmado todos os dias. Ele sabe que Jesus Cristo é aquele que acalma a tempestade. Mesmo nas horas difíceis, nas horas de muitas lutas, nas horas de levante, ele sabe que Jesus vem e acalma a tempestade se mantermos com uma fé viva na sua presença. Ele sabe, o prudente sabe disso, mas o louco, aquele que não quer ter noção ou não tem noção das coisas de Deus, eles são desesperados, eles não têm paciência para esperar. Mas os prudentes aprenderam pela experiência da vida a esperar. Não é que eles já são pacientes, não. Passa por níveis também de estresse, porque são humanos, somos pecadores, somos falhos, mas aprendemos que temos que esperar e muitas das vezes passamos por situações de aprendizado para aprendermos, termos o equilíbrio das nossas emoções. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio, nós não nos manteremos no grupo dos prudentes. Para estarmos sempre no grupo dos prudentes, vamos dizer, porque são dos grupos dos loucos e dos prudentes, nós temos que manter esse nível de paz, de tranquilidade, mesmo que você perceba ou que veja que está chovendo canivete, que está situações, mas você tem aquele equilíbrio, a emoção forte, segura, na presença de Jesus Cristo, numa fé viva, não se deixando enganar, não se deixando vender, mesmo que
mesmo que às vezes nós passamos por situações de pessoas no qual conhecemos que são aparentemente tão pessoas boas, aparentemente, mas no qual eles andam em caminhos largos e nós, muitas das vezes, para querermos agradar, porque é parente, porque é isso, porque é aquilo, nós acabamos ficando ali, agrupado ali, mas Deus diz para nós, não quer dizer que vamos afastar, vamos desdenhar de lado, mas temos que saber distinguir o caminho do bem e o caminho do mal, mesmo estando ali. Saber, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém fazermos, nem passarmos. Então temos que ter esse discernimento, e os prudentes têm esse discernimento. Os prudentes sabem onde deve ir, os prudentes sabem o que deve fazer, os prudentes sabem o que deve falar. Não quer dizer que são pessoas perfeitas, não, mas eles têm a noção, têm o equilíbrio de saber fazer as coisas corretas. Não são perfeitos, porque não existe perfeição aqui na terra. Existem pessoas pecadoras que todos os dias se moldam ao padrão da Bíblia Sagrada para querer subir para o céu. Aquele que quer subir para o céu, todos os dias tem que se moldar ao padrão da verdadeira doutrina da Bíblia Sagrada, para ser prudente, para esperar a volta do Senhor Jesus. Então, que sejamos como os sábios, como os prudentes, que venhamos esperar o noivo, estar preparado, com os nossos corações quebrantados na presença do Senhor, que venhamos trazer a nossa família para a prudência, que venhamos trazer a igreja para a prudência, você pastor, você missionária, você obreiro, você presbítero, apóstolo, você que serve ao Senhor, traga as pessoas para a prudência, para a verdade da palavra de Deus. Não tenha medo de pregar a verdade, não tenha medo de falar a verdade da palavra de Deus, porque Ele é que deixou a palavra dele aqui para nós lermos. Deus é quem está dizendo sobre as prudentes e sobre as loucas. Então nós não temos que ter medo de falar a verdade da palavra de Deus, dizer para as pessoas saírem do caminho da loucura, da devassidão, da prostituição, da mentira, da lascívia, do caminho da inveja, do caminho da maldade, do caminho da criminalidade, do caminho do comunismo, do socialismo, das coisas que não agradam ao Senhor. Deixar esse caminho louco e vir para o caminho da verdade, o caminho que nos levará ao céu, o caminho que levará a nossa família ao céu, o caminho que levará a igreja ao céu, o caminho que levará a sociedade ao céu, se quiser se dobrar, se curvar, se humilhar para a palavra de Deus. Então vamos ser prudentes, vamos estar no grupo das prudentes, das 5 prudentes, e que nesta semana, a semana do Dia das Mães, os filhos vejam suas mães como mulheres prudentes, respeitem as suas mães, abracem as suas mães, essas mulheres que deixaram tudo. Muitas deixaram suas carreiras, muitas deixaram de trabalhar fora para trabalhar só dentro de casa, para cuidar das famílias. Muitas deixaram muitas coisas, muitas deixaram até de se cuidar, que não é certo, mas optaram por não cuidar-se para estar cuidando dos outros, dos filhos, mas que esses filhos venham reconhecer e venha não só no Dia das Mães estar abraçando, presenteando a sua mãe, mas saiba que o maior presente que você dá para essa mãe prudente é aceitar ao Jesus como Salvador da sua alma. Dar esse presente à sua mãe, dizer à sua mãe: mãe, hoje eu sirvo ao Senhor. Diga à sua mãe: mãe, eu voltei para os caminhos do Senhor. Mãe, eu deixei o caminho errado, o caminho errôneo, o caminho triste que te deixava triste. E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor juntamente contigo, estou no caminho dos prudentes. Dê esse presente à sua mãe nesse dia e seja feliz juntamente com a sua mãe. E que todos nós possamos entender e compreender essa palavra e guardar essa palavra no nosso coração. Talvez você nunca tinha ouvido, não sei, sobre a parábola das 10 virgens ser falada da forma que foi falada. Mas foi a forma que Deus instruiu o meu coração para falar sobre os dias de hoje. Quem são os prudentes? Quem são os loucos? Vamos
vamos escolher a melhor parte de estar na presença do Senhor, ser prudente, ser sábio, ser salvo na presença de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus, e que possamos ser felizes na presença de Jesus Cristo, que essa é a verdadeira palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos ensina como devemos falar, como devemos agir, como devemos nos portar, como devemos nos vestir, como devemos nos sentar, até mesmo com posturas de servos, de servas de Deus, de pessoas prudentes, que não venhamos estar incentivando outras pessoas a pecar devido a atitudes nossas, não, mas que possamos ter o exemplo de verdadeiro cidadão dos céus, de verdadeiro obreiro, que não tenha do que nos envergonhar, que o mundo possa olhar para nós e dizer, ali verdadeiramente é um servo de Deus prudente, ali ele não tem do que se envergonhar. Que possamos ser felizes na presença de Jesus Cristo e possamos esperar a volta de Jesus com nossos corações transformados todos os dias. É todos os dias, porque todos os dias somos desafiados. Todos os dias somos desafiados. Então temos que estar sempre em vigilância na presença do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira palavra que liberta, que transforma e que leva para o céu. Em nome de Jesus, seja feliz. Ouça a palavra de Deus, ouça essa palavra, leia esta palavra. Se inscreva neste canal, curta, compartilhe e mostre a outras pessoas também que precisam ouvir a palavra de Deus neste dia, em nome de Jesus.